E agora nós temos a palavra com o professor Sobania. Depois nós faremos um intervalinho com café. Então, segurem as pontas aí para a gente poder seguir a programação. Muito obrigado. Para passar, eu da frente aqui. Esse volta. Deixa eu ver se passa. Pequenininho aqui, não passa difícil. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui. Agradeço o convite feito pelo Pedro. Eu pretendia vir. E como eu falei no trabalho eu sou ortopedista, traumatologista, né? E nós queremos trabalhar um pouco mais ociosamente, né? Nossos pronto-socorros estão lotados e tem que ter um olhar para isso, né? O Dr. Pedro está nos ajudando no Paraná, que a gente possa montar um observatório do litoral do Paraná na Universidade do Litoral, que é federal, né? Com todas as dificuldades, como já disse a ele, não é fácil você fazer, e todos os processos, programas que a gente fez, o mínimo de tempo que a gente conseguiu fazer é 4 anos. Nós só temos 1 ano, quer dizer, eu tenho 3 anos ali para poder fazer um observatório litoral. E o nosso projeto é um detalhe, né? Nós estamos querendo trabalhar um detalhe. Ué, o que eu fiz? Então, é um detalhe no assunto. Então, dentro de todo esse contexto que vocês falaram do idoso, de todos os problemas, eu quero falar de um detalhe, né? Nós, os velhos, né, temos alguns problemas, né? E esses problemas a gente fala. E, geralmente esse é um curso que a gente dá para os idosos, porque nós temos que convencer o idoso que ele tem problema, que o velho tem problema, e então você tem que ir na base. A base melhor, além de profissionais da saúde que somos nós, é o velho. Ele tem que entender o que está acontecendo, né? E tem muitos velhos como eu que ainda entendem bem o que é o mundo, e etc, etc, etc. Então a gente vai falar com isso enquanto se faz um programa de educação continuada. É o outro botão, né? O botão do lado? Do lado. Porque devo me preocupar como deve ser a casa pode me proteger, como deve ser a minha casa que estou construindo, devo reformar alguma coisa. Isso assim, olhe para a sua casa, né? Então nós temos isso aqui. Nós falamos com idosos, com agentes comunitários, é um papo que a gente faz com os idosos, e depois vai falar com os agentes comunitários, com os arquitetos da cidade, isso. Visitamos N cidades do interior do Paraná, junto com o programa de educação continuada da Regional de Ortopedia do Paraná, né? Nós temos 80% dos idosos acontece dentro de casa. Quando alguém se quebra, eu pergunto assim, não vou perguntar como é que foi, em que cômodo você caiu? Foi no quarto. Foi no degrau da cozinha. Foi como minha mulher peguei o outro dia, que tem a mesma idade que eu, 74 anos, estava em cima de um banco, querendo pegar um objeto aqui em cima. Você está louca, né? Você tem que morrer depois de mim, porque ela cuida de mim, né? Então você não vai querer inverter a ordem dos fatores. Só tem velha dançando com velha, né? Nós já excluímos isso assim, né? Então esse é o grande problema, né? Então nós temos que discutir, nós velhos normais, saudáveis, como vejo aqui, né? Saudáveis, mas ele precisa entender que o esqueleto dele está ficando velho, que o músculo dele está ficando velho, por mais que seja saudável. Agora imagine com os outros problemas que vocês já falaram, né? A casa tem muita importância para a maioria das pessoas, assumindo um papel ainda mais relevante para o idoso, pois é lá que ele vai passar a maior parte do seu tempo. E a nossa casa não precisa ter mais do que 56 metros quadrados. A cozinha, o banheiro, o quarto, a sala ou o escritório onde está o computador, né? O resto da casa acabou, né? O resto é luxo, né? Nós fizemos um programa da Casa que Protege em Curitiba pela Secretaria de Saúde, tinha 56 metros num concurso com os arquitetos, os estudantes de arquitetura. Parabéns para os estudantes daqui, achei formidável os dados que vocês têm, né? E espero que um dia nós tenhamos um Observa Saúde também no meu estado, né? E aí tem aqueles dados que seremos velhos, muitos velhos, né? Além do estado de saúde do idoso, as quedas também estão relacionadas às causas externas. As mais comuns são obstáculos. As nossas casas é um labirinto de obstáculos. Já olharam a casa de vocês? Né? Tem que mudar, Elizabeth.
né? E a população, os cálculos daqui, como está fazendo o Álvaro, são esses daqui. Seremos 9 bilhões em 2050. Bom, esse é o problema dos 9 bilhões em 2050, porque já fui. Como disse um desses antigos técnicos, tem os antigos técnicos que falaram assim, que idade o senhor tem? Acho que foi Plata. Um desses, não me lembro o nome assim, esse é um curso que eu falo, então tem muita citação, né? Diz assim, que idade o senhor tem? Eu tenho 6 anos. Como 6 anos? O senhor está com 70 e pouco? Por isso mesmo. A minha chance, segundo a estatística que disse lá do Ministério da Saúde, que a minha chance aos 60 chegar aos 80, tenho 74 e tenho 6 anos de vida. A minha idade é 6 anos. Tem que aproveitar esses 6 anos de uma maneira bastante acertada. Envelhecimento, nós sabemos que é um processo complexo, influenciado pela estrutura genética do indivíduo, estilo de vida e o meio ambiente. Né? É isso aí, o envelhecimento. Entre 7 a 10 anos, renovamos todo o nosso esqueleto. As células do osso morrem. Ou como diz um autor que eu falo mais adiante, pratica o suicídio para que outra possa entrar. Né? Então isso acontece. Esse é um tecido que está em constante desenvolvimento. Só que tem a célula nova e tem um danado de um osteoclasto que vai lá e limpa a morte, e joga no lixo. Né? E tem que fazer o outro. E se não fizer a outra? Aí nós temos o que a doutora estava falando, né? A osteoporose. Então nós temos isso. Né? Isso vai acontecer. Né? Nós temos células que não são substituídas. Sistema nervoso, se queimar algumas, né? Nós conversamos com aquele alemão danado, né? E o músculo. O músculo não é substituído. A terapêutica genética, o que é? É eu injetar célula-tronco no meu músculo cardíaco para formar novo músculo, para continuar batendo. Mas isso não está no nosso alcance. As nossas células vão morrer mesmo. E ela não é substituída. Né? Logicamente, tem agentes que inibem a morte celular, e nós sabemos que a biologia celular vai ser a questão de você melhor, de você viver mais. O músculo esquelético é a maior massa tecidual do corpo humano. O envelhecimento é uma diminuição lenta e progressiva da massa muscular. E eu vou perder o quê? A agilidade. Né? Não é que nem o Jack Palance, eu me lembro, estava falando assim, quando foi falar, já era velho, né? A primeira coisa que ele fez, se abaixou e com uma mão fez 10 abaixa, levanta. Né? Lembra? Esse é um clássico da internet. Né? Eu vou querer aquela água mesmo. Obrigado. Ela falou assim, eu digo, não, só ver. Sarcopenia. Nós falamos em osteoporose e esquecemos da sarcopenia. Estou falando na minha área. Ósseo muscular de um velho bem, como eu me acho. Né? Cerca de 1/3 da massa muscular perde-se com a idade avançada. 1% ao ano. Já perdi 9%. Né? E é inexorável. Né? Então a sarcopenia é um problema, que vai ser prejudicial a ponto de impedir que uma pessoa idosa tenha uma vida independente, necessitando de assistência e cuidados constantes, independente de ter problemas. Né? E a questão do medicamento que o Auro levantou é fundamental. Nos meus pacientes, como eu sou um velho, eu trato muito de velhos. Os velhos gostam de falar com velho. Esses meninos aí, né? Os meninos são tudo da idade do meu filho, 40 anos, né? Olha, e o outro de manhã, no consultório, uma senhora com dor. Eu fui ver, ela tinha dor no pescoço, dor no ombro, dor aqui no celular. E jovem, 50 anos de idade. Aí eu disse assim, mas eu não achei nada. Quantos remédios a senhora toma? 8. Volta para o teu médico que um desses está te dando essa dor. Não tem dúvida nenhuma. Né? Eu fui o cardiologista, ele mandou tomar simvastatina. Tomei em uma semana, eu estava morrendo de dor muscular. Aí eu falei com outro colega meu de turma, que disse assim, tomando essa droga? Claro, mandou, não toma essa porcaria. Né? Existem drogas que você não vai ter, mas de repente eu vou ter que tomar isso. Né? Eu tenho que tomar cuidado. Então, a questão do medicamento, aí você, os pós-graduandos, tem que se incomodar. Né? E tem uma lista de 8, 9, uma senhora de 87 anos, tinha 9 na lista para operar. Ó. Tinha um clínico muito bom em Curitiba que disse assim, primeira coisa que a senhora vai fazer, jogue todos esses remédios no lixo. Vamos começar do zero. Né? Jogou todos e não aconteceu nada com ela. Não estou dizendo para não obedecer a receita do médico,
Mas os pacientes estão fazendo isso. Então eles não estão tomando o remédio necessário. E o que vai acontecer? Vamos ter mais trabalho no pronto-socorro. Vamos diminuir o nosso movimento. E me avisa com 10 minutos. Com 10. Né? O enfraquecimento da musculatura, a redução do equilíbrio, a perda de agilidade, quedas e fraturas, mexa cada vez mais incerto, que pode resultar em novas quedas em geral. Se tiver um fator agravante como a casa, nós temos um problema. A sarcopenia pode ser comparada à osteoporose. Se você não cuidar dessa musculatura, né, o bom é que você pensando na osteoporose, você melhora a sarcopenia, indiretamente, né? Mas ele precisa saber disso, né? Então a terapia gênica humana, como já falei, uma série de coisas. Baixa qualidade de vida desse sujeito, limitação, infraestrutura, vida social, tudo isso vai influenciar dentro os gastos, então, nos países ricos. Eles gostam de fazer número quanto gastaram. Isso vai a milhões, bilhões de dólares, né? Muitos falam no Tai Chi Chuan como uma maneira de você prevenir tanto a musculatura como a outra, como uma forma de você tratar bem, né? A Organização Mundial de Saúde diz assim: todos nós devemos fazer 30 minutos de exercício por dia, pelo menos. E aí eu fiquei satisfeito que subir e descer escada também é igual a andar no parque, né? Aí eu fiquei sossegado, né? E tem um filósofo americano que diz assim: andar no parque é complicado. Eu tenho que comprar um tênis especial e tem que ser de marca, não posso ir com qualquer tênis. Tem que ter uma roupa diferente e eu desisto, né? Mas com essa história de subir e descer escada, em vez de pegar o elevador, subir 2, 3, 4 andares, é bom, mais que 2 é problema, né? Então a gente recomenda o Tai Chi Chuan, né, que é um negócio, né, tem que fazer no parque também, mas é um negócio muito bacana, eu acho bom. E nós na ortopedia ainda temos a artrose. Nossas juntas gastam, né? Estão fazendo medicação gênica, injeta célula na articulação para fazer cartilagem, né? E caro que custa, né? Literatura, zero, né? E daí vale, né? E o osteoporose, osteósteo e osteoclasto, né? Quer dizer, renovou o osso muito bem. O osteoclasto foi lá e comeu todo o lixo e não fez novo osso, vamos ter fragilidade, né? E logicamente tem fatores secundários, a gente não vai entrar no mérito. Nós temos que comer cálcio que está na alimentação, mas temos que tomar vitamina D e, como disse a doutora, luz solar, né? Precisamos apanhar sol, né? Aí que para o sul está meio difícil, viu? Não, mas nós lá não temos nem o sol. Está faltando. Eu sou de Curitiba, né? O inverno foi brabo aqui. A gente deixou um pouquinho para São Paulo também, né? Então tudo isso volta às drogas. 1 milhão de fraturas do colo do fêmur a cada ano. A fratura do rádio distal, se eu escorregar e cair de frente, eu tenho que me apoiar para não bater o rosto, né? Eu provavelmente aqui dentro, tropeçar naquele degrauzinho danado ali, eu faço fratura do terço distal do rádio, né? Então ele é um problema sério, né? Então colo do fêmur, fratura do rádio distal, são as duas fraturas que a gente tem todo dia internando em todos os pronto-socorro de nosso estado, por falta de prevenção. Nós não fazemos prevenção. São Paulo está com uma prevenção no trânsito agora muito interessante, que deve fazer mesmo, mas tem que fazer também com nós idosos. Cuide da gente, né? Quadril é a fratura mais complicada, porque mexe na estrutura do quadril, e muitas vezes esse paciente, então, por não enxergar direito, não ouvir direito, né, vai cair no mecanismo de rotação, fratura o colo de fêmur. Eu fiz um mecanismo de rotação e há 15 anos fraturei o fêmur também. Então tenho experiência de 4 meses sem poder colocar o pé no chão. Eu virei um deficiente físico. E a minha casa foi construída para isso? Coisa nenhuma. A minha casa foi para ser bonita, né? Tem um pisinho para cá, mais um plano inclinado ali, mais uma coisa ali. Totalmente errada a casa de um ortopedista que aos 45, 50 anos achava que era casa bonita. O arquiteto também gostou, tal. Todo mundo ficou satisfeito, né? Esse trabalho aqui interessante, 2010. A fratura do punho é a mais comum das fraturas do membro superior dos idosos. E tem um decaimento e provocando depressão
48% do aumento de risco de desenvolver quadro clínico de depressão. Porque eu estou ativo, caio, me imobilizo, ou me operam, e aí eu não posso lavar a louça. Porque os velhos já morreram, né? Já lavar a louça, fazer a atividade, não posso arrumar, limpar a roupa, não posso arrumar a minha sala, não posso fazer isso. E ela não sabe quanto tempo. Por mais que o médico diga que 30, 60 dias estará bem, ela não tem essa noção. Ela vai ficar inválida. Se já tiver uma chancezinha de fazer depressão, e um velho deprimido é péssimo, piora todo o resto, né? Então, dá uma olhadinha para a nossa área, né? O número de fraturas do colo do fêmur nos Estados Unidos vem diminuindo, pelos esforços de prevenção com os cuidados simples de uma casa, né? Que nós chamamos a casa do futuro. Casa do futuro não tecnologicamente. Não me crie problemas, né? Que é a mesma coisa que a gente faz no trânsito. Por que a gente faz essas vias todas? É para não ter acidente, né? Por que a limitação da velocidade? Porque o radar? Porque nós sabemos que quem correr acima de 60 dentro da cidade vai dar problema. Então, põe 60. Mas para nós velhos, ô Ministério, vamos trabalhar para a gente, né? Isso aí. Para o idoso que somos, o que nos tornaremos. Para nós jovens, que eventualmente podemos ser temporariamente um deficiente físico, né? Aproximadamente no 1990, 94% todas as fraturas de quadril ocorreram em pessoas acima de 50 anos de idade. 94%. E após um ano de evento, 24% evoluíram para óbito. Mata. Porque entra num mecanismo humano que vai complicar. Então os dados são sumamente assustadores, né? Nós temos dificuldades técnicas para operar isso, né? Então as fraturas são de ossos mais ou menos osteoporóticos. Uma senhora que não é idosa, mas que tem pouca atividade, porque tem aparelho no membro inferior e que precisa andar com ajuda. Faz uma fratura de úmero, está fora de locomoção, não sai do lugar. Então a tecnologia vai ter que começar a inventar maneiras de síntese mais complicadas, né? E que, na verdade, para você fixar um fêmur desse jeito e usar uma placa desse jeito, o material de síntese não custa menos de 6, 7, 8, 9, 10 a 15 mil reais, né? E é uma coisa absurda. Tecnologia. Nós estamos na época da tecnologia, né? Então nós temos dificuldades. Nós não podemos expor o foco, então tem que ser vias minimamente invasivas, que complicou mais ainda a história. Porque a hora que você abria tudo, estava com o osso na mão, né? Mas hoje não. Você tem que se mexer no foco, não consolida rápido, então tem que pôr um pino por cima, abre aqui embaixo, aqui em cima. Precisa um treinamento muito especializado. Então nós temos problemas. Se é uma fratura do colo do fêmur, talvez o melhor seja pôr uma prótese, porque ele vai viver mais 10 anos, né? Que prótese põe? Eu quero uma prótese importada, a nacional não presta, né? Então você tem toda uma discussão complicada com as pessoas idosas. A epidemiologia, né? Os trabalhos americanos. De 1,6 milhões em 1990, serão 6 milhões de fraturas desses cálculos, que são cálculos semelhantes aos economistas, né? Em 2050. Né? Custo disso, 16 bilhões de dólares. Né? E assim por diante. E as fraturas são essas. Do colo do fêmur, do punho, do idoso com osteoporose. As fraturas da coluna, né? Ou terço proximal do úmero, que nós pomos a mão para nos defender, né? 20% não deambulará após a fratura. Familiar. Tem fraturas que são de origem familiar, né? 25% o risco de fratura. Fratura prévia aumenta em 20% o risco de uma nova fratura. Né? Uma fratura tem 2 a 4 vezes mais chances de fazer outra fratura. Então os trabalhos mostram em toda coisa. E nós temos que fazer placas adequadas. Não dá para pôr o parafuso no osso, porque o osso é osteoporótico, ele entra e sai facilmente. Você põe o parafuso com a mão, fura o osso. Então eu tenho que ter um parafuso que esteja articulado com a placa. Tem uma rosca na própria placa, né? Para que ele entre lá e venha. Isso aqui, alto custo. Estamos gastando dinheiro à toa. Não precisava gastar. E assim por diante. Né? Ergonomia. Aí você consegue olhar esses trabalhos, né?
Quando se fala em acidente doméstico, a primeira preocupação é com a criança, né? Não queima aqui, não queima. E o idoso, mesma coisa. Né? Maior é a propensão do idoso de estar envolvido em acidentes desse tipo. O pior é que acidentes aparentemente simples em outras faixas etárias podem se tornar muito graves. Né? E aí você tem todo não vou entrar no detalhe, que precisa ver isso discutir, que vai desde o uso certo, a queda de bancos e cadeiras que pode vir a ocasionar lesões, como da minha mulher, né? E, portanto, você não pode ter em casa nenhum armário que a mão não alcance. Se for para cima, na minha casa, para cima dessa altura, tira fora. E em Foz do Iguaçu nós vamos fazer isso, e aí a televisão chegou, como é que faz? O casal se ofereceu para mostrar, né? Porque o casal tinha uns 2,75 anos mais ou menos, foram ver que a rampinha da casa era boa, era uma casa de 60 metros quadrados. O sofá estava na altura certa, a cama na altura certa, abriu a porta de uma maneira que o banheiro estava fácil de ir. Aí eu cheguei na cozinha, vou achar um erro, né? Porque ela está muito gabosa das suas coisas, né? Aí eu cheguei na cozinha, o armário lá em cima que ela não alcançava. Mas o seu armário está muito alto. O senhor se engana. Minhas coisas estão nessa prateleira. Lá em cima são dos meus filhos que quando chegam vêm almoçar aqui em casa. Né? Quer dizer, então, assim, então essa pessoa estava perfeitamente. Né? Então nós temos que estender a educação para você que tem um pouco de mais idade, ou que vai chegar a ter mais idade. Para você que um dia vai ficar mais velho. Né? Eu tenho que chegar para você essa informação, né? Que a gente tem feito. E aí você tem todas as coisas que você pode fazer. Né? Objetos deixados no caminho por onde o idoso vai passar. Você tem que sair, desviar do armário, da coisa, porque a gente vai guardando coisas. Né? O que tem de coisa. Outro dia eu fiz uma cirurgia, outro dia já faz um tempo, cirurgia da vesícula, né? E o médico dizia assim, 10 dias em casa. Aí eu fui querer jogar as coisas, né? Aí eu comecei a pegar as coisas no escritório e jogar. Eu tinha material da minha tese de 76. Tudo era xerox. Aí eu peguei o primeiro trabalho. O primeiro trabalho era o trabalho original de Seddon. O segundo era do Sunderland, que estabeleceu a classificação das lesões dos nervos periféricos. Aí eu peguei aquele trabalho. Isso, não joguei. Lógico, não, você pode encontrar na internet. Eu digo, vou tentar encontrar na internet. Aí eu tinha que pegar, custava $20. Tá, não custa nada. Fica lá o xerox, né? Então você tem maneira de falar sobre ergonomia, de acidentes, é um teste piloto que você avalia. Então tem várias maneiras de saber como é que os velhos estão vivendo. Né? As fraturas frágeis, que afetam 1 em cada 3 mulheres, esse é do Observatório Europeu, esse está muito interessante. Né? As fraturas frágeis, que afetam 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens acima dos 50 anos, têm imensa consequência social e econômica. Em 6 países estudados, os principais da Europa, estima que ocorreram 2,46 milhões de fraturas em 2007. 280 por hora na Europa. Né? E vai oferecer que a perda severa da qualidade de vida e independência. Em 6 países, 80 mortes por dia são atribuídas a fraturas. Pode ser prevenida. Não precisa gastar muito dinheiro. Né? O custo das fraturas é muito alto para o sistema de saúde. Né? E aí aquilo que se falou, o tratamento, a reabilitação, o cuidado de enfermagem para os idosos que podem necessitar de um longo tempo de recuperação. E foi feito na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e Reino Unido. Espera um aumento de 30% das fraturas. Né? E esse custo vai ser muito alto. E é um país desenvolvido. Desenvolvido o país. Porque todo desenvolvimento se faz pelo dinheiro, não pelo cuidado das pessoas. Eu me lembro que eu fui para Washington e tinha um negócio lá no Smithsonian Institute, um negócio sobre criança. O país de primeiro mundo, a placa era essa, o país de primeiro mundo não é o que tem mais ou menos dinheiro, é aquele que melhor cuida das crianças. Isso na década de 60. Agora tínhamos que mudar aquela placa, aqueles que cuidam dos idosos, né? Então você vê isso. Enquanto que aproximadamente 50% deles necessitaria de uma intervenção farmacológica, pois não seguiam o seu tratamento, e outros tinham descontinuado, deixaram de tomar o remédio. Né? Quantos deixam de tomar o remédio? Né?
Eu vejo hoje, porque a facilidade da ANS, que o plano de saúde possibilita que consulte A, consulte B, consulte C, consulte D. Aí você é mais velho, você é o quinto que lhe consulta. O doutor receitou isso, isso, e o senhor tomou? Eu não acreditei. Mas o senhor está 3 meses não acreditando nos doutores, e o senhor não tomou nada. Não tomei nada até agora. Não me convenceram, né? Aquela questão de humanidade. O doutor não conseguiu conversar com as pessoas, né, que estão no ANS. Então, são mais privilegiados, né? Não sei. Os achados confirmam, da Organização Mundial de Saúde e com esse observatório, que o morar, a casa, a habitação, tem um significado importante na saúde pública. No entretanto, para realizar as necessidades de uma casa segura, é necessária a ação da saúde e de outros setores. É multiprofissional, em todas as áreas tem que ver. Lá na Europa, o que pior é o frio. É o excesso de frio, né? Então é aquele negócio, mas que tem tudo ligado, mas o excesso de frio é o que mais causa. E o segundo é as quedas de altura, dos degraus e do mesmo nível, né? Então é isso. Um dos resultados particulares desse estudo da Organização Mundial é demonstrar que maneira simples de implantar medidas de segurança, corrimãos em escada, detectores de fumaça e outras medidas melhoram o custo-benefício, né? Então isso está mostrando que as estratégias nesse sentido são essenciais, né? O espaço físico habitado é onde as coisas e pessoas se relacionam. E por isso tem a capacidade de incentivar ou deprimir, de cuidar ou colocar em risco quem utiliza. Uma casa adequada atende às necessidades dos indivíduos à medida que eles envelhecem. A intenção não é fazer da casa um lugar para pessoas diferentes, e sim fazer com que seja visualizado como uma casa normal, onde qualquer pessoa, em qualquer circunstância, possa viver bem. Então, senhores, ao projetar a casa que vocês vão decidir viver, segundo meu amigo arquiteto, ele mora em 5 casas durante a vida, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quinta provavelmente será definitiva, né? Então vamos cuidar disso, né? Tem trabalhos aqui de incidência de idosos por motivos de queda no Hospital Geral de Taubaté, né, que mostra que 7,9% dos pacientes estudados morreram durante o período de internação, né? Então você tem dados que podem devagarzinho entrar num relatório mais completo, né? Então tem trabalhos da Iguaíba, mostrou um planejamento de ficha, né? Então a Casa do Futuro, que é uma questão de arquitetura. O nosso arquiteto que trabalhava com a gente era da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ah, então tá, eu posso respirar um pouco, obrigado. Então, a gente precisa respirar, né? Eles entrou no nosso programa dizendo como tinha que ser a casa, estudou a casa e tudo mais. E aí ele saiu da universidade porque recebeu um emprego na área de construção das casas populares da cidade. Disse assim, eu vou levar isso para lá, né? Porque por mais que isso esteja na cabeça, está na escola, está em tudo, entre estar e nós usarmos, quem fez minha casa foi um arquiteto, não falou nada para mim. Eu era ortopedista, quer dizer, 2 idiotas, burros, dentro da coisa. Lógico, né? A prova que não adianta ter feito alguma coisa para você saber das coisas, né? Aquela senhora lá de Foz do Iguaçu sabia mais que a gente na minha idade. Quando se cria um projeto arquitetônico para pessoas idosas, pequenas alterações podem significar grande ganho, né? Porque o idoso, ou quem vai usar uma muleta, um degrau é um problema, né? Não posso escorregar facilmente em qualquer lugar. Tenho que ter boa visibilidade. Tenho que subir, descer. Tenho que ter facilidade para fazer as coisas na cozinha, no banheiro, no quarto. Não posso ter objetos perigosos, pontiagudos na minha frente. É uma casa que representa privacidade, independência, controle, escolha, autonomia, né? Você vê uma casa que tem um quarto formidável, bastante espaço, e os escritórios cheios de anteparos, né? Em algum lugar tem que ter degrau. Tem, né? 2 degraus já é escada? Se for, como me proteger, né? Então é isso, né? Você havia aqui se fez do corrimão uma obra de arte, pode se usar, mas não tem corrimão do outro lado. Lá, né? Será que tem onde a gente trabalha, né? As escadas também merecem atenção especial, pois podem causar vários acidentes. O tipo mais inadequado de escada é o que geralmente encontramos nos sobrados, com uma janela no topo e iluminação frontal. Você não enxerga nada para frente, né? Não precisa ter luz, né? Tem que vir do lado, mas não de frente, né? Sinalização das pontas de degrau, etc. Eu já quebrei um polegar
numa viagem de turismo e quebrei 3 dentes. Eu sou agitado, eu andava na frente, né? E minha mulher atrás. Vai comigo, com calma, vai descendo. Igreja de São Francisco, cidade do Porto. Né? Um troço bacana. Né? E aí eu desci os degraus ligeiro, porque tem que pegar o bonde que estava ali na frente. Todos os degraus tinham 15 centímetros. O último tinha 50. Você sabe que você sai catando cavaco? Sai catando cavaco e me segurei com o polegar numa pedra, porque senão eu batia no bonde que era de aço. Né? Mas batia um pedacinho do dedo na pedra. Fazia assim, meu dedo foi para trás. Esse aqui que não mexe completamente. Não precisa ter um movimento total para você ser excelente na coisa. A pinça precisa muito. O organismo é feito com bastante exagero, né? Putz, quebrou, luxou. Olhei o dedo assim, a luxação exposta, né? Abriu aqui na frente. Olhei, reduzi, vi que dava mexer, o tendão não foi lesado, palpei a ponta do dedo, o nervo estava sensível, não cortei o nervo também, era um ferimento só de fratura, de uma luxação exposta, só. Né? E os dentes aqui, tudo frouxo. E era 1º de dezembro, Dia Nacional do Porto, né? Feriado. E o que dizia, não, tem uma clínica particular aqui perto, fechada. Né? O cara da clínica particular vai trabalhar no feriado, né? Ele tem que ir para a praia, tem que ir lá para onde vai para o Rio Douro. Né? Aí fui no hospital público, Hospital Santo Antônio, muito bom, excelente hospital. Primeiro aviso lá, serão prioridades as pessoas com risco maior de saúde. Eu estou bem, cobri-me aqui. Aí entrou um de maca, entrou outro de maca, era o único pronto-socorro da cidade. Entrou outro de maca, eu já estava cansando, né? Aí eu fui para a porta, tirei o lenço e deixei pingar sangue. Entra. E sangue assusta, né? Entra. Aí eu cobri de novo. Isso aqui é lá com a ortopedia, vai para a cirurgia, né? Era um cirurgião plástico, depois que eu me apresentei, não vai ter problema, não, vamos suturar. Aí eu me apresentei que era médico, que ela tem inclusive cirurgião de mão. Diz assim, não, então você deita e você opera, eu te ajudo. Mas tem uma norma, né? Nós vimos lá dentro, existe a Constituição, existe a lei do idoso. Para isso tem uma norma. 90-50. Essa norma é a referência para os projetos atuais que contemplam esse público. Tem a norma certinha, está tudo escrito. Os arquitetos não leem, né? E não informam nós. Lógico, nós temos que ter, a porta não pode ter menos de 80 centímetros, a cadeira de roda precisa de 1,5 metro de área para poder circular, a cadeira tem que dar volta, mas nós também temos que dar volta. Vai precisar usar uma cadeira, então prepare-se. Né? E aqui é a norma. A primeira coisa que eu faço é dizer assim, por que essas desgraçadas de tomadas têm que estar aqui embaixo? Onde é que está escrito isso que tem que estar lá embaixo? Não existe lugar nenhum. Tomada é aqui. Tem que estar 50 centímetros, um pouco mais. Essa está boa. Né? Põe aqui. Você tem isso. Mas o que você vê? Na minha casa, todas as tomadas estão lá embaixo. Ele tem que levantar uma coisinha aqui e pôr a tomada aqui. Né? Tem dó. A rampa tem que ter 10 graus. Né? Não pode ter coisa de rodar. Eu não sei rodar. Tem dificuldade para rodar. Tem que ser de alavanca, que com o cotovelo você abre. A chave tem que estar em cima da alavanca. A chave tem que estar em cima da alavanca. Você vai lá e a chave fica por baixo da alavanca da porta. Né? Está tudo escrito. Né? Mecanismo de levantar. Eu tenho que rolar, pôr o pé no chão, apoiar bem o pé e me levantar. Então a cama tem que ter 50 centímetros de altura, ou 45. Né? For lá embaixo, para levantar uma desgraça. Facilidade de acender, apagar as luzes, etc. Está tudo certinho. Né? Não apenas acessível, mas adequado e confortável. O acessível e confortável independe do requinte. Pode ser uma cama simples, na altura certa. O banheiro tem que estar pertinho. Né? Não pode estar longe. A porta do banheiro tem que abrir para fora. Todas as portas dos banheiros das suas casas abrem para fora? Que barbaridade. Se eu entrar no banheiro, fechar a porta e cair do lado da porta, como é que alguém abre a porta?
vai ter que me empurrar. E, portanto, uma fratura que era simples vai ter que ser operada. Quem é o causador? Quem fez a casa. Lógico que não é quem empurrou, né? Você tem que sair. Todas as portas têm que se abrir para fora. Nós não seguimos isso. Não fazemos isso. Achamos natural. Né? Então o quarto tem tudo lá. Tem tudo as coisas. Não pode ter ponte aguda. Né? Eu me lembro que no meu tempo o grande galã do cinema era William Holden. Você lembra dele, né? William Holden, aos 80 anos, bebia muito, o William, né? Com intimidade, porque ele, todos os filmes bons da época ele trabalhou, né? Então, escorregou, caiu e bateu aqui, e cortou a artéria temporal. Sangrou até morrer, sozinho, né? Então, e muito velho vive sozinho. Minha sogra vivia sozinha, né? Faleceu com 94. Ela dizia assim: eu acho que já estou pronto para ir embora. Minha mala está pronta, mas ainda não tenho vontade. Aí teve um dia que ele disse assim, falou para a filha, né? Ziza, está na hora de ir embora. 2 dias depois ela morreu, né? Aos 94. Mas uma pessoa com uma cabeça perfeitamente sã, né? Carpetes, pisos vinílicos, cerâmica antiderrapante, janela não pode abrir para fora. Ela tem que ser de correr ou para dentro. Porque se eu me penduro para fora, eu não tenho, minha musculatura já perdeu, já infiltrou de gordura, não sei o quê. Né? Iluminação tem que ter luz. Né? Ou a luz do teu lado da cama. Né? Já ter luz para você, tem que enxergar as coisas. Né? Existe hoje um sistema que você pode deixar a baixo custo uma luz acesa. Deixa uma luz acesa. Né? Não gasta. O banheiro é o pior. Né? O banheiro é o pior. Então é aí no banheiro que se precisa. Precisa de barras. E facilidade de sentar no vaso. O vaso também tem que ser mais alto. Não pode ter um vaso lá embaixo. Né? Facilidade para entrar em uma banheira se tiver é importante. Eu me lembro que eu fiz a fratura e tinha uma reunião em Brasília que eu tinha que ir. Aí eu fui de muleta. Né? Peguei o avião, tudo, não tem problema. Né? Aí eu disse assim, pô, eu vou pegar isso aqui, de repente o avião da Varig pifou, o da VASP que a gente foi incomodando, mas tudo tinha que ir primeiro os cartões de diamante, depois os cartões de ouro. E eu digo assim, mostrei a muleta, e os inválidos? Ah, sim senhor, os inválidos. Mas se eu não falo, eu embarcar. Eu digo, vou pegar esse grande vai parar num fim. Não, teve um problema com o pneu, parou na pista. Né? Eu digo, preciso de 4 para me descer nesse avião. Né? E você, conhecendo, você sabe berrar, gritar. Né? E aí fui me reservar um hotel. Excelente. Hotel Glória. Né? Muito bom. Né? Famoso. Aí fui tomar banho. Chuveiro é dentro da banheira, que é dessa altura. Recepção, eu preciso de alguém me ajudar para eu entrar na banheira. Né? Então, né, é uma coisa complicada. Né? O piso não pode escorregar, etc. Quer abrir para fora, se for porta de correr, etc. Né? Existe hoje maneiras de você levantar o vaso. Né? Ou se você é mais simples, você pode construir por isso em cima de um grupo de tijolos. Né? Então existe maneira. Então como é que estão as nossas casas? Né? É isso que eu tenho falado com o pessoal do PSF. Né? Eu digo, entra nas casas, dá uma olhadinha em 5, 6 coisas que vocês podem melhorar bastante. Né? E tudo que é para você poder virar. Né? As barras. Né? Hoje já tem detalhe que toda água que escoa deve correr para o cantinho, onde o ralo está no canto, não é no meio mais, normalmente é no meio. Né? Toda água imposta e fica mais água, mais chance de cair. Né? Então você tem. Aqui embaixo não deve ter nada para você poder entrar. Tem um dia que você vai poder pôr uma cadeira de rodas, né? Não é grande problema. E no chuveiro, banco, ou um banco feito, ou adaptado, que caiba uma cadeira de plástico. Né? Se tiver problema, um banho sentado resolve perfeitamente. Senão precisa ter alguém. Né? E as barras, né? Aqui, barra aqui, barra aqui, barra aqui, etc. Né? Então uns já tem coisa, já tem ideia. Cozinha, a mesma coisa. Né? Então não vou entrar nesse detalhe assim, mas a cozinha tem que ter uma abertura para que você possa ver, facilmente acessível, nada muito alto para que eu possa alcançar. Né? Então todos os móveis são aqui, nada de pôr móvel lá em cima. Né? Bem-estar e dignidade não deveriam ser alcançados através de uma norma ou projeto, mas simplesmente ser partes fundamentais de toda a habitação.
Nesse tempo, podemos dizer, bem-vindo a uma casa do futuro, uma casa planejada. Simples, complexa, luxuosa, não luxuosa, né? Então eu quis introduzir nessa discussão grande do idoso um detalhe. A minha intenção era apenas um detalhe, né? E esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos. Quem sabe quão logo será tarde demais. É o consulta para os meus filhos. E do ponto dos velhos eu sempre digo, trate bem seus filhos, pois são eles que escolherão o asilo que você vai ficar. Então, é uma conversa recíproca, né? E aí teve em Santiago do Chile, em outubro de 2009 também, os seus direitos, suas coisas, né? Continuar o trabalho, e todos nós estamos aqui fazendo isso, então, que nós estejamos todos de parabéns, né? E se você olhar o nosso código de ética médica, a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, né? O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, não é a doença. Nós temos que chegar antes dela. Então, desculpe agradecer o Pedro para a gente estar nessa coisa de falar sobre ortopedia, traumatologia e a casa do futuro, né? Tem algumas referências desse trabalho todo que estão aqui, os senhores podem consultar, está gravado ali, podem copiar e fazer o uso que achar. Então eu queria, por me aguentar nesse tempo, obrigado. Estava no tempo, cara?